Olá, muito prazer estar mais uma vez aqui no nosso Sempre um Papo virtual. Hoje eu recebo a Débora Couto, a autora de Quase Todas Sobrevivemos às Mães. A Débora vai dizer oi para todo mundo aqui, logo logo a gente vai assistir um vídeo do nosso patrocinador e a gente começa esse nosso encontro. Débora, são seus. Olá, queria agradecer muitíssimo, estou me sentindo honrada de estar aqui no Sempre um Papo, esse programa super tradicional da nossa cultura, e é isso. Bom, nosso Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, tem o patrocínio da CEMIG, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A gente vai ver agora um vídeo da nossa patrocinadora. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Olá, estamos de volta e hoje eu tenho a alegria de receber a Débora Couto, jornalista e escritora, autora de Quase Todas Sobrevivemos às Mães. Débora, mais uma vez, é uma alegria enorme receber você, tá tendo essa oportunidade de conversar com você. Eu li o seu livro e ele me tira do eixo, como certamente tirou muitos dos seus leitores. E eu queria começar com uma pergunta que talvez você já tenha respondido muitas vezes, mas acho que seria muito importante para a gente dividir com quem está vendo a gente aqui no Sempre um Papo, que é essa questão. O livro foi escrito no período da pandemia, e se ele foi escrito no período da pandemia, a pandemia acabou fazendo com que muitos de nós nos voltássemos para dentro, né? Observasse melhor o nosso eu mais profundo. E aí eu queria saber se o livro de fato é resultado dessa jornada ou ele já estava aí sendo gestado por você antes mesmo da pandemia. É um pouco das duas coisas. Se voltar para dentro, eu passei por isso vivendo um puerpério, mas isso se intensificou na pandemia, justamente por eu tenho um filho pequeno, um filho menino, e na pandemia eu fiquei responsável pelos cuidados dele. E a pandemia também fez uma coisa que foi fazer a gente prestar atenção em situações, relações que a gente não dava muita importância quando estava vivendo fora de casa, que é essa questão do cuidado, de quem cuida, de quem cuida da casa, de quem faz esses serviços invisíveis da sociedade, para que a gente possa fazer esses trabalhos principais que pagam as contas, o trabalho intelectual, o que o capitalismo considera mais importante, vamos dizer assim. Com a pandemia, isso ficou mais escancarado, mais explícito, e fez a gente começar a dar importância, observar essas coisas. Então, foi uma mistura das duas coisas. Assim. Eu acho que tanto o puerpério quanto a pandemia em si me fizeram observar mais de perto, assim, colocar uma lente de aumento nessas coisas e me motivaram assim a trabalhar isso na literatura. Você consegue, de modo muito particular, nos tirar o eixo, né? Em algum momento, né, somos filhos de mães, em algum momento ou temos uma companheira mãe,
ou convivemos com muitas mães, e você faz isso com muita sensibilidade. Eu queria saber de você o quão difícil foi ir ao avesso desse modo, né, nesse contexto em que você, né, também estava vivendo. Né? A arte é uma confissão, a escrita também passa por valores e por questões naturalmente muito íntimas, muito pessoais. Eu queria saber até onde foi muito difícil e até onde foi extremamente prazeroso também trazer, né, você ao avesso desse modo e de modo tão sensível e tão habilidoso como você faz no seu livro. Bom, primeiro eu queria agradecer a parte do idoso. A escrita em si é bastante difícil. Primeiro porque é doloroso reviver as situações difíceis e, assim, mesmo as que eu não vivi, colocar elas no papel, imaginá-las, é bastante difícil. E escrever também tem essa coisa do refazer, 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 que é bastante moroso e, como eu posso dizer, é doloroso mesmo, assim, porque aciona na gente essa coisa do não gostar do próprio trabalho, do não gostar de si mesmo, de certa forma, e isso é difícil de lidar. É extremamente prazeroso quando a gente se lê e gosta do que está lendo. Para chegar nisso, eu acho que aí demora um tempo, assim, demora esse tempo do trabalho de escrever, reescrever, reescrever. E aí, para isso, o texto passa por várias versões, né? Passa por versões que a gente acha ridículo, e aí vai refazendo. Mas, assim, eu acho que o prazer também é persistir, em olhar e não gostar, mas em tentar de novo. E aí ver um resultado que em algum momento você fala, opa, isso aqui tá indo bem, tá legal. E eu acho que é um prazer parecido com qualquer artista que olha o trabalho e fala, olha, agora eu vou soltar esse trabalho porque eu gostei dele, sabe? E é enorme esse prazer. Assim, relendo, você teve diante de frases e de assuntos e de questões muito delicadas, ainda que a gente não esteja falando de algo autobiográfico, né? Tem a criação está aqui de modo muito evidente e tudo mais, mas você teve dúvida se esse trecho fica ou se esse trecho não fica em algum momento? Tive muitas dúvidas, tive dúvida em relação eu imagino que você esteja perguntando isso, principalmente ao olhar externo, né, ao julgamento dos outros. Tive medo quando o livro foi lançado, mas, assim, em vários momentos, eu fiz muitas oficinas literárias enquanto eu escrevia esse livro e ouvi de vários autores, olha, em algum momento você vai ter que fazer esse exercício de desapegar do seu próprio texto e assim, de se dissociar dele, como se o texto não fosse seu, assim, como se o texto fosse de um terceiro, porque todo autor tem que fazer isso, senão você não lança o livro. E esse medo é até justificado, porque depois, uma vez que você lança o livro, principalmente o primeiro livro, várias pessoas chegam e perguntam: mas é você no livro? Que coragem que você teve? Só que não sou eu no livro. E, bom, é uma história de ficção, então é isso, você tem que se dissociar e dizer: olha, é uma história de ficção. E uma vez que você incorpora isso, encara isso, aí fica tranquilo. Bom, eu fiquei tranquila, eu consegui ficar tranquila com isso. Mas tive muitas dúvidas e tive medo, sim, em vários momentos. Inspira uma outra pergunta de jornalista para jornalista, que é essa questão também de quanto da Débora nós temos na Cecília e em que lugares elas se encontram, né? Numa avaliação agora distanciada, conversando com a autora.
aonde você se identifica mais e aonde você teve que fazer um exercício ainda maior para ir aonde você não conhece, porque é a sua criação, é a sua personagem. Então, na Sicília em específico, bom, tem bastante de mim, fui eu que escrevi ela, mas não saberia dizer quanto de mim. Eu acho que tem da Débora na Cecília e na Andréia. Eu acho que é isso. Se eu for falar de mim, eu sou uma fusão dessas duas personagens. Não saberia dizer quanto. Talvez assim, a gente tem muito. Tem muito. Tem muito. Desculpa, eu tô gaguejando aqui, mas tem muita afinidade assim na criação, na classe social, no fato de ter o filho pequeno, na vida familiar, mas ao mesmo tempo assim as minhas questões pessoais não são as mesmas da Cecília. Eu não vejo a vida da mesma forma, mas ao mesmo tempo assim as experiências elas me trouxeram ferramentas assim para fazer a Cecília ficar mais humana. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui construir a Andréia tendo a minha própria experiência também e fazendo ela ficar tão humana quanto, doando parte de mim para aquilo também. É. E eu acho que é isso. Se eu fosse me definir, assim, me colocar como Débora, eu seria uma fusão das duas. Eu acho que as duas personagens me definiriam. Não, ainda que mulheres, ainda que muito pequenas, mas certamente assim, na pequena Eva, né, certamente também na Janaína e no próprio Caio, por que não, né? Assim, embora seja de um outro lugar. E aí também é uma outra questão que eu acho que seria bom a gente poder conversar aqui, que é mesmo essa questão da maternidade, né? Porque durante muitos e muitos e muitos anos essa questão da maternidade é uma coisa, não, isso é tudo muito lindo e é maravilhoso, mas de repente com muita coragem, muita delicadeza, muita sinceridade, muita verdade, você traz uma personagem que questiona isso, né? Se não me engano, até com algumas frases, né, do tipo, nem todo mundo nasceu para ser mãe, né? Nem todo mundo nasceu para ser filha. Como é que você, mulher, autora, filha, mãe, como é que você entende o amadurecimento na jornada da sua personagem, lidando com essa maternidade, lidando com os desafios da pandemia e lidando no contexto, né, sem dar nenhum spoiler para quem vai ler o livro, com as próprias questões mesmo íntimas e dos relacionamentos, e enfim, como é que foi para você falar desse lugar, né? Esse lugar de mulher, filha, de mãe, de companheira? Como foi para você construir a Cecília com tanto a dizer? Eu acho que me volta um pouco a pergunta que você fez antes, que é a questão da coragem, porque a personagem, a protagonista, ela é muito imatura e ela não é exatamente uma pessoa assim virtuosa. E eu acho que a maior coragem que eu precisei ter foi para expor isso, assim, para expor uma pessoa crua, não romantizada e demonstrar o afogamento dela, o quanto ela se afunda diante da adversidade que foi a pandemia. E colocar ela em contraste com a Andréia expõe essa imaturidade, o quanto ela era mimada e preconceituosa e imatura, porque a Andréia estava precisando lidar com a mesma adversidade e com uma maturidade, com uma sobriedade com a vida, pela necessidade que ela tinha que ter essa maturidade, ela tinha que ter essa altivez para lidar com a situação. Então, colocar as duas em contraste coloca justamente a falta de virtude da Cecília. Por outro lado, a Andréia também tem seus deslizes, ela não é nenhuma santa, mas assim, ela está enfrentando a situação justamente diante da necessidade.
Eu acho que, você falou do Caio, eu acho que ele, diante das mulheres, justamente ele talvez gere um pouco até de inveja, porque toda mãe gostaria de ter uma atitude meio Caio na vida, talvez, assim, só se preocupar em trabalhar, tirar férias do resto do mundo, se trancar no escritório e não ligar para mais nada, sabe? Celebrar com os E, amigos depois, né? exato, exatamente. E assim, e ainda não sofrer nenhum tipo de retaliação, porque ninguém espera isso dele. Então, e assim, isso fica só fica exposto no livro também, porque tem esse contexto de isolamento e porque ele está em contraste com as outras mulheres, porque se ele não tivesse, ninguém ia estranhar É isso, verdade. percebe? Sim. Então, eu acho que colocar ele no meio das mulheres se torna interessante por causa disso. É, se você me permite, na página 11, eu acho que tem um pouquinho do que a gente está falando agora e aí você faz o seu comentário em cima do que eu vou ler. Pode ser? Pode. Olha aqui, ó. A Débora escreve na página 11, no meio da página tem um parágrafo que começa assim: uma turma de cachorros passa correndo por eles e Eva se anima. Ela me pede para ter um. Digo que um dia. Eu não gosto de cachorros. Desprezo sua dependência e disponibilidade. Eu vou torcer para que Eva tenha essa ideia dissipada ao longo dos anos. Quem sabe os avós adotam um. É amanhã a volta para casa. Caio aparece com o telefone na mão, vem falando de um vírus ultracontagioso, menciona um casamento de uma celebridade em que várias pessoas se contaminaram. A doença é séria, destrói o pulmão, mata por falta de ar. Parece que a velocidade do contágio está assustadora. Agora, na pousada, só se fala nisso. Parece que vão ter que fechar. Ouvi alguém dizer na recepção que não aceitam mais check-in. Uma mulher vem correndo avisar ao marido que vai ter que antecipar o voo. Ao que tudo indica, a solução imediata é o isolamento. Cada família em sua casa. Isolamento seria uma solução imediata para alguns problemas meus. A convivência com a minha mãe, por exemplo. E com diversas outras pessoas que seria mais fácil se não existissem. Queria que você comentasse para mim como é dar voz a Cecília nesse lugar e nesse momento em que o mundo parecia desabar para todo mundo. Bom, essa cena, ela meio que está apresentando a Cecília, né? E já apresentando ela como uma pessoa um pouco antipática, né? Uma pessoa um pouco antissocial, que não gosta muito da mãe dela, detesta cachorro, mas está numa cena de amor com a filha dela. Sim. Então já coloca essa ambiguidade aí da personagem no começo do livro. E aí está apresentando também que a gente vai passar essas próximas páginas isoladas com essa pessoa. Sim. Então, eu acho que talvez seja, assim, para usar um termo que está na moda, a red flag do livro, do tipo, olha, você vai ficar confinado com essa pessoa que não é muito agradável, assim, e com uma criança junto. Vai ser difícil isso. Isso, quase como uma sinopse assim, do que vai acontecer, uma apresentação dessa mulher. E tecnicamente foi arquitetado, foi sistematizado quando você alterna na narrativa, você traz o narrador por hora, né, na maior parte das vezes da primeira pessoa, e se distancia um pouco também para poder comentar, e você traz a partes muito particulares em diversos momentos, naturalmente entre parênteses, para desdizer aquilo que foi dito. É uma técnica particular e pessoal para fazer com que a gente dê conta de ir até o final com essa mulher? Não sei se é uma técnica. Eu comecei a perceber ao longo dos anos da minha escrita que também é um maneirismo, assim, é um pouco do estilo, porque muitas vezes eu escrevo aquela coisa e penso, entre aspas, com a cabeça do personagem, que aquilo era mentira ou que ela se arrependeria de falar aquilo. Mas é uma questão meio psicanalítica, né? Muitas vezes a gente fala o contrário do que está pensando, do que realmente gostaria de dizer.
Então, eu acho que também é um recurso técnico, assim, para transformar o personagem numa peça mais humana ali no texto, sabe? Numa pessoa mesmo, assim, trazer um caráter mais humano para ele e talvez sim conduzir o leitor até o final, assim, ficar uma coisa menos engessada, talvez menos rude e mais humana, assim, mais ambivalente mesmo, assim, menos vilã e mais ambivalente mesmo. A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar. A gente estava conversando e eu havia dito para a Débora sobre uma habilidade muito particular em trazer o leitor para escrever ou para participar de modo muito ativo, né, da história, que é natural na literatura, mas me chama muito a atenção e a Débora faz isso com, com muita sensibilidade. Aí eu queria, Débora, agora que, né, quem está assistindo a gente vai poder ter oportunidade de te ouvir também, queria que você me falasse sobre isso, sobre ter deixado, ter trazido o leitor, né, você se propôs a fazer isso, a trazer o leitor para ajudar na construção de diálogos, dos silêncios que você traz, né, de modo muito inteligente para a história e, naturalmente, também para que a gente possa preencher essas lacunas que você traz e que você distribui ao longo do livro. Isso é muito parte do processo mesmo. Eu geralmente começo a escrever muito verborrágica, coloco assim, quase vomito o que eu estou pensando no papel, mas eu sou jornalista, assim como você, então eu tenho uma tendência muito grande a cortar as palavras e a ter um apreço por um texto com frases mais curtas, mais fluido, mais elegante, assim. E também autocrítica. Então, geralmente, eu coloco tudo no papel e depois de um tempo eu volto e vou achando tudo horrível e vou cortando tudo. E aí vou tentando manter só o que eu acho assim essencial para a manutenção daquela ideia e principalmente para a manutenção do sentimento que eu quero transmitir. E muitas vezes, assim, eu costumo descrever o sentimento, a cena, e depois tentar fazer com que aquilo que foi descrito permaneça no que fica, no que fica de texto. E eu acho importantíssimo que isso que seja cortado permaneça como lacuna mesmo, assim, para o leitor ter um respiro, ter um espaço para poder preencher aquilo, para poder imaginar o que ficou não dito. Porque, primeiro, que tudo que é dado assim, didaticamente é mais chato e desinteressante. E segundo, que assim, eu mesma, como escritora, não tenho a resposta para tudo. Então, eu acho, você tinha bem falado nos bastidores que a obra é um encontro do escritor com o leitor. Então, tem coisas que realmente o leitor ele pode responder por si próprio, porque tem várias passagens que eu não tenho a resposta, eu tenho dúvidas sobre a resposta, que eu não poderia dar esse dado. Então, assim, eu vou justamente deixando esse espaço para o respiro, porque eu acho que é importante para o resultado final. Você, você escreve logo aqui no início, né, que vive para escrever e escreve para viver. Isso tudo que é tão visceral, certamente nesse processo, eu não sei exatamente quanto tempo, queria que você falasse um pouco para a gente sobre o período de ter começado a escrever e de ter decidido publicar, né, nessa revisão final. E o que mudou da Débora escritora, da Débora criadora, antes e agora, conversando e olhando de fora já esse tempo passado nessa escrita? A Débora mulher, a Débora mãe, autora, naturalmente com muitos projetos aí pela frente, mas daria para a gente dizer um pouco do antes e do depois de Quase Todas Sobrevivemos às Mães?
Olha, o livro começou a ser escrito lá em 2020 mesmo. E passou realmente por muitas versões, eu não estava com pressa nenhuma, na verdade, eu não comecei a escrever ele pensando em publicar, ele começou como um roteiro. A ideia inicial dele era um roteiro, num curso de roteiro. E aí o professor começou a colocar questões como essa cena a gente não vai ter orçamento para fazer, isso é muito difícil. Aí eu fui pensando e falando, eu acho que eu estou para roteiro, eu estou mais para literatura, porque eu não estou pensando assim numa escrita prática, estou pensando numa escrita mais criativa. E aí foi escrevendo, reescrevendo, tiveram umas versões que eu considero hoje em dia, olhando para trás, bastante ridículas, com outras vozes no livro. Passei por processos pessoais difíceis também, depois da pandemia, por questões de saúde mental, que foram difíceis. O livro foi publicado no ano passado, então foram 4 anos aí do começo do livro para a última versão. Mas eu acho que o que mais mudou não tem muito a ver com o livro em si, mas com o quanto eu amadureci, assim, com o crescimento do meu filho, com a própria passagem da pandemia, com as mudanças, por exemplo, de casa, com ter que me reinventar profissionalmente depois desse período. Então, eu acho que eu amadureci bastante mesmo, foi um período em que eu amadureci bastante, mas tem mais a ver com a minha vida pessoal do que com o livro. E, assim, eu tenho um orgulho enorme de ter publicado esse livro, mas, ao mesmo tempo, serviu também para... Como que eu posso dizer? Para desromantizar um pouco a coisa da escritora mesmo, do mercado, sabe, assim, de tirar esse peso enorme, esse glamour enorme que tem ser um escritor com um livro publicado, sabe? Eu acho que isso também mudou bastante, assim, do momento que você começa a escrever e parece um monstro enorme, e depois que você publica e percebe que, sabe, assim, não... Esse monstro não é tão feio assim, né? Não é? Exatamente, E exatamente. que dica ou o que você diria para um filho que quer sobreviver à mãe? Bom, como mãe, eu não sou a melhor pessoa para dar essa dica, mas, assim, para um outro filho que quer sobreviver à mãe, eu acho que a melhor dica é faça terapia, muito importante, a mãe e o filho. Mas, ao mesmo tempo, assim, olhar a relação com generosidade, porque a gente esquece muitas vezes que mães e filhos são seres humanos, a gente esquece a maioria das vezes, assim, e que são passíveis de erros, e que vão esquecer as coisas, e que às vezes não vão olhar para o filho ou para a mãe com aquele olhar onipresente que a gente espera, sabe? E que tudo bem, isso acontece. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas mesmo do que com o que a gente espera. Eu acho que principalmente isso, lembrar que é todo mundo ser humano e que todo mundo tem as ambivalências, que às vezes é bom, às vezes não é tanto, e é importante a gente lembrar disso, porque eu acho que a maioria das pessoas que tem questões com as mães, principalmente com as mães, com os filhos, eu ainda não tenho essa experiência de vida para... Meu filho é muito pequeno ainda para eu sair dando dicas, assim, mas principalmente com as mães, eu acho que as questões principais são que a gente esquece que a mãe é ser humano, sabe? Assim, que erra às vezes, que às vezes é, sei lá, egoísta, ou porque é ser humano, porque o filho é importante, mas, assim, pode não ser a coisa mais importante da vida da pessoa e faz E parte. tá tudo bem, né?
Tá tudo bem, exatamente. É isso. Eu, como leitor, Débora, eu sempre meço assim o meu envolvimento com as histórias. Claro que isso vai de pessoa para pessoa, mas do quanto de mim ou quanto da minha realidade ou quanto das minhas experiências eu identifico naquela história. E eu li o seu livro sem interrupção nenhuma, é, e a minha mãe, que já, né, já não está entre nós há muito tempo, me veio muito na sua leitura em diversos momentos. Eu me lembro de encontrar minha mãe nos cantos da casa em algum momento, é, se escondendo a tristeza, né? Essa velha história de que foi um cisco, não é nada. Não, não é nada, impressão. E estava chorando, mas eu não me lembro da minha mãe ter reclamado de nada, como se ela não pudesse reclamar de nada, né? Não como se fosse difícil, não, eu não posso, eu tenho que aguentar tudo. E aí, lendo o seu livro, e aí numa reflexão sobre a vida, olhando para trás, eu fico imaginando, caramba, se eu tivesse oportunidade hoje, depois do seu livro, enfim, eu teria entendido melhor a vulnerabilidade, é só uma parte aqui nessa nossa conversa, porque você me traz isso com a sua escrita, né? Ela é muito viva, né? Tanto a mãe, tanto a nossa protagonista, isso tanto na Cecília quanto na Andréia, e ainda que a Andréia esteja se desdobrando e que tenha encontrado um prazer enorme em cuidar de bebês que não são dela, né? Isso tá presente com muita força. E uma outra coisa que me provocou muito, que eu queria contar para você, que talvez até tenha alguma diversão nisso, é que me veio, enquanto eu estava lendo em alguns momentos, toda vez que o Caio aparecia, me lembrava a cozinheira de Tom e Jerry. Você é muito jovem e não vai saber, mas só apareciam os pés da cozinheira, porque ela nunca estava presente em nada. Sabe, assim? Eu lembro disso, eu lembro da cozinheira. Só Sim. apareciam os pés, né? Só apareciam os pés. Então o Caio é uma voz, o Caio é uma porta fechada, o Caio... E também como homem, e aí preciso também, é confessional isso nessa conversa, nesse sempre um papo, como homem, me perguntei muito por quantas vezes eu estive trancado num lugar sem estar atento ao que estava acontecendo a 2 ou 3 metros de mim, né? Enfim, eu não sei se você, lendo ou escutando o depoimento de um leitor, né, como estou fazendo agora, como é que isso te toca, ou como isso chega para você, mas o seu livro ele é avassalador, assim. É triste, eu tenho que te dizer que eu termino o seu livro com uma tristeza que há muito tempo até eu não sentia. E aí queria, você ouvindo do seu leitor isso, como é que isso te toca? Primeiro, eu queria muito agradecer seu depoimento, me toca muito, muito profundamente, principalmente o que você disse sobre a sua mãe, mas também o que você disse como homem, assim, eu ouço muito depoimentos, principalmente de leitoras mulheres, de leitoras mães, que se sentem muito tocadas com o livro, porque se identificam, mas acho muito legal um homem que se questiona como tem agido, em relação a se perceber no Caio, porque bom, a gente vai falar aqui de literatura feminina, mas esse tema maternidade interessa muito pouco aos homens. São muito poucos homens que se interessam por comprar um livro sobre maternidade. Então, é muito bacana ouvir isso. E é muito importante, eu acho, ser lida por esse viés. É um assunto muito discutido, atualmente, a gente fala o tempo inteiro, assim, é um assunto até, às vezes, fica chato falar de machismo e feminismo, mas, assim, eu acho que quando a gente aborda de uma forma um pouco mais cotidiana, sensível, assim, talvez faça um efeito menos chato, assim, então é importante para mim, muito generoso esse depoimento. Obrigada. O seu livro, não sou eu quem agradece, o seu livro de estreia é um livro extremamente relevante, vai para muito além do entretenimento, para quem, né, muito, a sensação que eu tenho é que você não estava escrevendo muito para agradar, né, assim, a sensação que eu tenho é que você estava escrevendo de modo muito verdadeiro, talvez pela própria particularidade de jornalista experiente que é,
E aí eu te pergunto sobre os próximos passos, os próximos projetos, já que foi mordida por esse lugar, o monstro não é tão feio assim e seguramente você deve estar muito motivada para os seus próximos trabalhos. Eu queria saber por onde você vai caminhar. Bom, eu estou com um projeto em andamento, mas é aquilo também, sem planos, assim, sem pressa de quando vai ser publicado, nenhum plano assim de estratégia mercadológica, vamos dizer. Eu estou escrevendo mais ou menos no mesmo ritmo que eu escrevi o primeiro, na primeira versão ainda, meio que esculpindo o trabalho aí. Mas estou motivada, eu gosto muito, a literatura é minha praia e eu continuarei. Se você me permite, tem um outro trecho aqui também que eu gostaria de ler, que traz um pouco dessa dualidade e talvez da autora dividida de modo tão sensível em duas personagens tão diferentes e ao mesmo tempo com tanto em comum, né? Cecília e Andréia. E aí, se me permite, está na página 71 e começa assim, o trecho. Às vezes eu fico me imaginando fazendo isso da vida inteira. Acordar, preparar o café, lavar a louça, a roupa, cozinhar, lavar novamente, varrer, esfregar, o dia inteiro, todos os dias. Como as pessoas conseguem ser felizes assim? Qual é essa alquimia para se conduzir até o fim da vida em um estado de humor bom o suficiente para se conduzir até o fim da vida? Com todas as circunstâncias, e elas podem variar, eu me sinto infeliz sempre. Gosto é de ver a vida na minha própria casa, essa parte da vida que não existia para mim. Agora que passou a existir, não quero abrir mão, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja como coadjuvante. Andréia é mais forte, nasceu para isso, cuida da própria filha e da minha. Está tudo em casa. A brincadeira das meninas, a roupa sendo dobrada, a louça sendo lavada, todo o trabalho que deixei de fazer. Me encanta observar a Andréia executá-lo tão bem. Como é que é se distanciar, se enxergar nesse lugar, se duplicar nesse lugar e trazer isso? Porque as entrelinhas dizem muito mais do que você está dizendo aqui. Você consegue, né, na sua síntese, você consegue aqui talvez em 12 ou 15 linhas, está dizendo um capítulo inteiro para o leitor mais interessado ou para o leitor mais envolvido. Como foi para você isso? Então, essas entrelinhas eu acho que foram o mais difícil para mim, porque é isso. É uma fala extremamente preconceituosa para começar. Ela simplesmente se enxerga como superior à Andréia e diz que a Andréia nasceu para isso, é uma visão escravocrata quase. E quando as pessoas, por exemplo, você tinha me feito essa pergunta, perguntam, é você? E quando elas se confundem, fazem essa confusão do tipo, me enxergam nessa protagonista, eu acho que isso é mais difícil de deixar para lá essa confusão, sabe? Tudo bem, dane-se se me enxergarem nessa protagonista. Isso é difícil, porque exatamente o que você falou, tem muitas entrelinhas aí, e essa fala é horrível, por exemplo. E, ao mesmo tempo, é uma mulher que está expondo um jogo de poder aí, colocando essa visão escravocrata de mundo, querendo ter o domínio sobre tudo que acontece na casa dela, mas um trabalho que ela não faz, que ela está só assistindo. É difícil, entende? Assim, colocar isso na boca da protagonista que acham que sou eu. Sabe? Eu acho que é isso que você está falando. Eu acho que isso faz parte do processo, assim, colocar em poucas linhas, muitas entrelinhas. Eu acho que isso que é o burilar o texto que eu tento fazer, assim, ir limpando, mas deixar o que eu quero dizer ali.
E é quase intuitivo, eu não, como é que eu posso dizer? Eu não fico pensando muito para fazer, mas quando eu releio, eu olho aquilo e falo, ela tá péssima o suficiente, tá canalha o suficiente, sabe? E é onde eu queria chegar, um pouco isso. Débora, eu quero te agradecer imensamente. Queria que você dissesse para quem está vendo a gente como pode adquirir o seu livro, né? Tá. Falasse como as pessoas podem também entrar em contato com você, você nas redes sociais, enfim, não sei como é que você está divulgando o seu trabalho, mas antes da gente finalizar, queria que você dissesse para quem está vendo a gente como pode acessar aí o seu trabalho e acessar você. Eu que agradeço para começar, para terminar, na verdade, eu que agradeço muitíssimo. Meu livro está no site das Sete Letras, mas também tem na Amazon. Em qualquer, se você der um Google no nome do livro, você encontra em qualquer desses sites online. Tem algumas livrarias de rua também, mas é mais difícil, porque depende da cidade. Tem aí em Belo Horizonte, acho que tem na Genipapo. Aqui no Rio tem na Janela, tem na Travessa, em São Paulo acho que tem na Martins Fontes, mas na Amazon, em qualquer link na Magazine Luiza, você der um Google, você consegue encontrar o livro. Eu estou no Instagram, meu arroba é _decouto, eu sou Débora com H no final, Couto, e é isso. Queria te agradecer muito também, muitíssimo mesmo, pela Débora, conversa. foi um prazer enorme conversar com você. É, Me coloco aqui à sua inteira disposição no nosso Sempre um Papo. Espero que a gente possa né, se conhecer pessoalmente muito em breve. Muito obrigado mesmo e, enfim, espero que os seus próximos livros também sejam, né, tão potentes, tão profundos como esse seu livro de estreia. Um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada. Bom, quero agradecer aí a sua audiência até aqui, convidá-lo para seguir o nosso Sempre um Papo, para assistir aos nossos encontros. Nós temos centenas de encontros aqui gravados no nosso canal virtual e é sempre uma alegria poder estar com vocês. Um grande abraço.